Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa última aula sobre contrato de compra e venda. Finalmente, vamos encerrar esse tema, tá? Que é um tema bem grande. O contrato de compra e venda, ele é mesmo um dos maiores contratos que a gente tem. É muito detalhe, né? Muitos artigos tratando sobre o tema. Então, naturalmente, a gente acabou se estendendo aí bastante. Nesse último vídeo, nós vamos encerrar o estudo das cláusulas especiais da compra e venda, falando sobre a última delas. Então, começando aqui, nosso compartilhamento, a última cláusula é a chamada cláusula de venda sobre documentos. Essa cláusula aqui, ela tem uma importância bem assim especial no âmbito dos contratos internacionais. Tá? Então, no âmbito da compra e venda internacional, é muito corriqueiro que nós tenhamos a inserção no contrato de uma cláusula de venda sobre documentos. Então, vamos entender o que isso significa. O professor Tartucci, ele fala para a gente que essa cláusula ela tem origem na famosa Lex Mercatoria, que é fonte do direito internacional privado. Então, se alguém aqui tem um estudo um pouco mais aprofundado em direito internacional, provavelmente já ouviu falar na Lex Mercatoria, que é formada pela prática dos comerciantes e os costumes dos empresários no mercado internacional. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma cláusula especial da compra e venda com uma importância maior no âmbito dos contratos internacionais. A cláusula de venda sobre documentos também pode ser chamada de crédito documentário ou trust receipt. Então, temos aí algumas nomenclaturas que, eventualmente, você pode ser perguntado, tá? Então, é a cláusula de venda sobre documentos, também chamada de crédito documentário ou trust receipt. Mas, afinal de contas, no que consiste essa cláusula? Veja o artigo 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato, ou no silêncio deste, pelos usos. Então veja só que interessante. Ele está falando sobre tradição da coisa. Então essa cláusula é uma cláusula direcionada para os bens móveis. Lembrando que tradição nada mais é do que a entrega do bem móvel, né? Quando eu insiro uma cláusula de venda sobre documentos, eu substituo a entrega da coisa, do bem, pela entrega de um documento que representa aquele bem, ou que representa a propriedade daquele bem. Então, veja só, a cláusula tem por objeto bens móveis, como eu já havia alertado, até porque o dispositivo faz menção expressa à tradição, então tradição nos remete mesmo a bens móveis. Uma vez inserida no contrato, faz com que a tradição, ou seja, a entrega do bem, seja substituída pela entrega do documento correspondente à propriedade. Então, aqui, veja só que interessante. Ao invés de nós termos a entrega do bem efetivamente, essa entrega do bem vai ser substituída pela entrega de um documento que corresponde à propriedade daquele bem. Então, ao invés de eu pegar a coisa e transportá-la até o comprador, para evitar esse transporte, para evitar esse deslocamento, eu utilizo um documento que corresponde à propriedade daquele bem, e aí eu vou entregar este documento para o comprador.
E a partir do momento que eu faço essa entrega, é como se eu estivesse entregando a mercadoria para ele, como se eu estivesse entregando o bem para ele. Só que aqui, você repara que nós geralmente temos, pensa numa compra e venda de uma grande máquina industrial, por exemplo. Uma máquina imensa. Para evitar o deslocamento físico dessa máquina, eu substituo a sua entrega pela entrega de um documento. E esse documento pode ser um conhecimento de depósito, pode ser o famoso warrant, pode ser o conhecimento de transporte, que são documentos que correspondem à propriedade de um bem. Percebeu? Nesse caso, a tradição, ou seja, a entrega, ela é simbólica. Eu tenho uma tradição simbólica. Porque não é a coisa efetivamente que eu vou entregar, e sim um documento que corresponde à sua propriedade. E aí a coisa é colocada à disposição do comprador. A partir do momento que eu entrego o documento correspondente à propriedade, então eu estou colocando a coisa à disposição do comprador, como se eu estivesse entregando a coisa. Com isso, eu evito o deslocamento físico das mercadorias, que, a depender do caso, pode gerar uma série de transtornos, né? Então, veja, esses documentos representativos, esse que eu elenquei alguns agora para você, esses documentos que simbolizam, que representam a propriedade do bem, eles dão direito ao comprador de buscar a coisa nas mãos de um terceiro, por exemplo. Porque a partir do momento que há a entrega do documento, então eu aperfeiçoo a compra e venda. Como se ali naquele momento é que o comprador se tornasse proprietário daquele bem. Então, como proprietário, ele pode ir buscar a coisa caso ela esteja nas mãos de um terceiro, por exemplo. Exemplo retirado da doutrina. Pensa numa empresa brasileira que resolve comprar uma grande máquina industrial de uma empresa alemã. Né? O contrato é celebrado no Brasil, claro, regido pela lei brasileira, com a referida cláusula, cláusula de venda sobre documentos. Nessa situação, o que pode acontecer? A empresa alemã que está vendendo a máquina vem até o Brasil e entrega para o comprador, no caso, a empresa brasileira, entrega para o comprador o documento que corresponde à propriedade da máquina. E a partir deste ponto, a partir da entrega do documento, a empresa brasileira será proprietária do bem, respondendo pelos riscos e despesas referentes à coisa. Percebeu? Então, lembre-se, aqui a entrega, a tradição é simbólica, mas ela demarca um ponto importante. A partir dessa entrega é que a empresa, a compradora, será proprietária do bem. Certo? O parágrafo único do artigo 529 fala: achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. O que esse dispositivo está falando? Ele está mitigando, ele está abrandando o regramento dos vícios redibitórios, que a gente já estudou. Então, aqui, esse parágrafo único, ele está amenizando, está suavizando o tratamento dos vícios redibitórios. Porque aqui o Código Civil criou uma presunção relativa, é bem verdade, então se é uma presunção relativa, cabe prova em contrário, mas uma presunção de que a coisa não apresenta vícios ocultos nessa situação aqui. Então, quando eu tenho uma cláusula de venda sobre documentos, a lei presume
que a coisa não apresenta vícios ocultos, por força do 529, parágrafo único, mitigando, portanto, o tratamento dos vícios redibitórios. Ah, por que isso, professor? Simples, porque isso dinamiza, isso facilita a circulação dos bens, sem que a cada transferência do título você tenha que verificar a situação física do bem, da mercadoria. Então, para tornar a coisa mais rápida, para dinamizar a circulação dos bens, que é algo próprio desse tipo de contrato, é algo próprio desse tipo de mercado, né? Você tem essa presunção relativa de que a coisa não apresenta vícios ocultos. O artigo 530 fala: não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Dispositivo bastante coerente. Se a entrega dos documentos é o marco da propriedade, então até que faz sentido que o pagamento seja feito na data e lugar da entrega. Aqui nós aplicamos uma regra muito famosa, que é a regra do locus regit actum, ou seja, o local rege o ato, né? Bem verdade que nós temos aqui uma exceção àquela regra geral trazida pelo artigo 327 do Código, que prevê que o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. Então, como nós estudamos lá no direito das obrigações, o artigo 327 fala: regra geral, o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. Né? Então, esse dispositivo excepciona essa regra geral. Aqui nós não pensamos em domicílio do devedor. Aqui, a data e o lugar do pagamento é o local da entrega dos documentos. Isso é muito importante, ok? Como a entrega da coisa é substituída pela entrega dos documentos, o pagamento deve se realizar neste local. Então, no exemplo que eu dei agora há pouco, o local será o Brasil, né? O local da entrega. Agora, é claro que as partes podem prever local diverso. Veja que o próprio dispositivo começa: não havendo estipulação em contrário. Então, isso significa que as partes podem prever local diverso, tá? O 531 trata de apólice de seguro. Importante, veja só. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Aqui é muito comum, nesse tipo de contrato de compra e venda, com cláusula de venda sobre documentos, é muito comum e recomendável também que as partes elas façam também um contrato de seguro. Então, nessa situação, o que acontece? A regra geral do código é que os riscos são suportados pelo vendedor até a entrega da coisa. Essa é a regra geral que o código prevê. Só que esse artigo 531, o que ele faz? Ele desloca os riscos para o comprador, devendo o comprador suportar esses riscos. Percebeu? Repare, quando eu tiver um contrato de seguro, que, como eu já disse, é recomendável que se faça nesse tipo de venda, a apólice é o documento que comprova que o seguro foi feito, tá? Então, se você não tem muita familiaridade aí com o contrato de seguro, a apólice é o documento que comprova que o seguro foi feito. O beneficiário do seguro é o comprador. O beneficiário do seguro é o comprador. Então, você repare que, como o comprador é o interessado na entrega da coisa, o que o código raciocinou? O código passou para ele os riscos a que as mercadorias estão expostas. Esse foi o raciocínio do dispositivo. Então, como o comprador é o interessado na entrega da coisa, o código passou para ele os riscos das mercadorias. Percebeu? Agora, novamente,
a regra pode ser alterada pela vontade das partes. Então, o contrato pode prever diferente, tá bom? Em homenagem ao princípio da boa-fé, se o vendedor souber da avaria ou da perda da coisa, será ele quem deverá arcar com os riscos pela entrega da coisa. Aqui trata-se de um respeito ao princípio da boa-fé, tá? Para a gente fechar esse vídeo e encerrar de uma vez, 532 fala: estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde. Parágrafo único. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Aqui é simples, porque esse dispositivo ele permite que um banco possa intermediar a venda sobre documentos. Como assim, professor? O banco vai intermediar a venda sobre documentos? É simples. É possível que numa compra e venda com essa cláusula, você preveja no contrato que o pagamento do preço será feito por um banco. Isso é muito comum, isso é super possível. Então aqui você acrescenta o banco no esquema. Então o banco aqui, ele vai fazer o pagamento. Estipula-se no contrato que o banco é quem vai fazer o pagamento. E aí o que acontece? Se eventualmente o banco se recusar a efetuar o pagamento, será possível que o vendedor se volte contra o comprador. Então, o que esse dispositivo, que esse artigo 532 ele deixa claro é o seguinte: colocou lá no contrato que é o banco que vai fazer o pagamento. Beleza. Se o banco se recusar a pagar, pode o vendedor se voltar contra o comprador. Mas atenção, é importante a gente frisar. O vendedor só pode se voltar contra o comprador se o banco se recusar a fazer o pagamento. Senão, não. Percebeu? Então, se o banco se recusa a pagar, aí, diante dessa recusa do banco, é que o vendedor poderá se voltar contra o comprador. Fechou? Tranquilo? Bom, pessoal, então, aqui, um último dado, antes da gente concluir, é que, em termos de responsabilidade, o artigo deixa muito claro que a responsabilidade do banco está restrita ao pagamento. Só. Isso fica muito claro com a leitura do dispositivo que nós fizemos. Então, a responsabilidade do banco está restrita ao pagamento, que se dará mediante a entrega dos documentos. Então, o banco não tem obrigação de verificar a coisa. O banco não tem obrigação nenhuma de verificar a coisa vendida, porque por ela ele não responde. Percebeu? Aqui, a responsabilidade do banco está adstrita ao pagamento, que, repito, ocorre mediante a entrega dos documentos. O banco não tem obrigação de verificar a coisa, até porque por ela não responde. Fechado? Pois bem, com isso, só confirmei, falei tudo o que eu queria sobre a cláusula de venda sobre documentos. Já no próximo vídeo, nós vamos entrar num outro contrato, tá bom? Mas, com isso, a gente esgotou o contrato de compra e venda e espero que esse ponto tenha ficado claro aí para você, apesar de, às vezes, a gente não ter tanta familiaridade prática com a cláusula de venda sobre documentos, até por conta do tipo de contrato, né, que essa cláusula costuma estar mais presente. Tá bom? Bom, pessoal, vou parando o nosso compartilhamento por aqui, vou parando o nosso vídeo por aqui, e, como você viu, né, já adiantei no outro slide, a partir do próximo vídeo, a gente passa a estudar um novo contrato. Eu espero vocês lá. Forte abraço, bons estudos.